Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida, que vai ao ar na segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021. Lembrando que esse resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora, tá bom? Mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Vamos lá? Segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021. Pedro dá uma surra em Ernesto. Domingo e Esther apartam a briga. Ernesto diz que Pedro usou Nicolas para seduzir Helena e ameaça Pedro dizendo que ele se arrependerá de ter se aproximado dos dois. Pedro fica furioso. Mais tarde, Pedro conta aos pais que estava na casa de Nicolas e explica que ficou preocupado depois que viu a mensagem do filho e que foi para lá para saber como o garoto estava. Esther diz a Pedro que ele fez bem e Domingo diz que tudo ficará bem. Pedro diz aos pais que Ernesto foi reclamar sobre o que ele tem com Helena. Domingo não entende a reação de Ernesto e questiona o filho, que confirma que existe sim sentimento entre ele e Helena, mas enfatiza que eles não fizeram nada do que possam se arrepender. Pedro diz que Helena irá se divorciar, mas que ele não tem nada a ver com isso. Domingo aconselha Pedro a contar o que aconteceu para Helena, mas Pedro diz que não quer causar mais problemas. Ernesto vai para um bar e enche a cara enquanto se lembra de Helena falando sobre o divórcio e do carinho entre Nicolas e Pedro. Gina quer que o pai recontrate Pedro a todo custo e sugere que o pai interceda para que nenhuma mecânica contrate Pedro. Nelson diz que pensa em readmitir Pedro, mas pela oficina e não por ela, mas que ele ainda não aceitou voltar. Nelson dá um sermão na filha. Samuel diz que o irmão de Rosa apareceu, mas que não entende o tipo de relação que eles têm. Samuel diz para Pedro que desse tipo de gente como Ernesto pode se esperar o pior, e Pedro diz que Helena pediu o divórcio para Ernesto. Pedro diz a Samuel que não quer nada com Gina, que ela está obcecada por ele. Nicolas acorda no meio da noite e diz para a mãe que teve um pesadelo, onde ele ia para o hospital e não voltava mais. Helena diz que ele irá ficar bem. Nicolas dorme com a mãe. No bar, Ernesto beija uma mulher e eles passam a noite juntos. No dia seguinte, Ernesto acorda e deixa um dinheiro ao lado da cama. Mais tarde, Domingo recebe o resultado dos seus exames e vê que sua glicemia está altíssima. Nicolas pergunta ao pai por que ele não dormiu em casa. Ernesto responde que passou a noite no escritório trabalhando. Domingo levou os resultados do exame para o médico, que confirma que ele está com diabetes. O médico aconselha que ele busque um endocrinologista, pois talvez ele precise tomar insulina. Mais tarde, Nelson ouve Domingo conversando com Horácio e interpreta mal a conversa, suspeita que Domingo está traindo Esther. Dr. Veiga diz a Nicolas que ele passará por novos exames e que depois poderá voltar para casa. Samuel manda mensagens para Rosa dizendo que não entende por que ela terminou com ele. Gabriela diz a Samuel que se Rosa não gosta dele, ela sim gosta e o abraça. Andréia flagra os dois e pergunta o que a filha faz com ele. Samuel diz que ele e Gabriela são só amigos. Andréia diz que a filha não pode se relacionar com empregados. Gabriela enfrenta Andréia e diz que Samuel é o homem de sua vida. Andréia fica chocada e diz que ele é um Zé Ninguém. Gabriela manda a mãe sair de seu escritório. Samuel pergunta para Gabriela por que ela disse para sua mãe que ele era o homem de sua vida. Gabriela responde que fez isso para incomodar a mãe, pois se chateia que ela seja tão preconceituosa. Gabriela pergunta a Samuel se não pode gostar dele de outra forma e sai da sala. Nicolas diz para a mãe que quer falar com Pedro. Ernesto não permite, mas Helena permite e liga para Pedro. Nicolas e Pedro se falam por telefone. Pedro tranquiliza Nicolas e depois diz a Helena que a ama. Nicolas vai fazer exames. Irene liga para Ernesto com a desculpa de que quer saber como Nicolas está. Ernesto diz que Nicolas já entrou para fazer os exames, e quando Irene pergunta por que Ernesto não está com eles, ele conta o que aconteceu e diz que não quer ouvir as conversas idiotas entre o filho e o mecânico. Irene envenena Ernesto cada vez mais contra Helena. Helena e Ernesto discutem na cafeteria do hospital. Ernesto diz que não reconhece mais a esposa e que ela se transformou numa descarada. Helena, furiosa, diz que não permitirá ser ofendida e que se não fosse por Nicolas, ela não tomava sequer um café com ele.
Samuel dá uma rosa para Gabriela e conversa sobre o que houve com a sua mãe. Gabriela diz que ele a considera proibida e se chateia com ele. Nicholas realiza os exames. Ernesto desconta sua raiva no trabalho e Horácio pergunta qual é o motivo do mau humor. Ernesto diz que Helena permitiu com que Nicholas e Pedro conversassem. Horácio diz para Ernesto não misturar os assuntos pessoais com os profissionais. Nelson pensa que se Domingo trai Esther, ele pode ter alguma chance com ela. Pedro diz para Esther que Nicholas ligou para ele antes de fazer o exame e que acredita ter tranquilizado o menino. Pedro diz que Nicholas não poderia ter melhor mãe que Helena e que Nicholas e Helena são tudo para ele. Esther fica emocionada com a maneira de falar do filho e diz que espera que esse amor não vire uma desgraça. Dr. Veiga diz a Nicholas que assim que tiver os resultados do exame, avisará. Nelson vê Domingo com uma carta. Em casa, Domingo não conta sobre a diabetes e continua sendo grosseiro com Esther e eles brigam. Pedro repreende o pai. Ele e Esther não entendem o que está acontecendo. Nelson liga para Esther e diz que suspeita que Domingo tem outra mulher. Esther diz que se isso for verdade, pedirá o divórcio. Nicholas e Helena chegam em casa. Ernesto também e pergunta como está Nicholas. Helena diz que ele está bem e que foram comer hambúrguer. Ernesto pergunta se eles foram só ou se convidaram um mecânico. Modesto pergunta a Rosa onde ela está, que responde que está tomando café com Gina. Gina diz a Rosa que Modesto não parece ser o irmão dela. Gina suspeita que Rosa está escondendo algo dela e a confronta sobre Modesto ser o marido dela. Ao ser encurralada, Rosa diz a verdade. Mais tarde, Ernesto e Helena discutem por causa de Pedro. Ernesto chama Helena de adúltera. Helena diz que ele está louco e que não fez nada de que possa se arrepender. Ernesto, furioso, pergunta o que virá depois. Se ele está sobrando, se ela dirá para Nicholas que ele é adotado. Nicholas ouve tudo e descobre a verdade. Ele deixa seu carrinho de brinquedo cair da escada. Helena e Ernesto percebem que Nicholas está ouvindo tudo. Nicholas olha seriamente para Ernesto e Helena.